tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de minimalismo e carro. Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê o seu like para incentivar a gente a fazer mais, se inscreva aqui no canal e compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. Existem muitos minimalistas, ou alguns que nem são minimalistas, mas estão tendo um olhar diferenciado para o seu dinheiro, para os seus investimentos, que estão abrindo mão de seu carro. Eu, pelo menos, fui criada assim, que carro era uma coisa essencial. Então, por exemplo, quando eu e o Fred, a gente foi comprar o nosso primeiro carro, a gente tinha uma quantidade muito pequena para dar de entrada, né? E financiar o resto aí em 3 anos. E a gente comprou um carro velho. Ele foi muito bom, porque a gente tinha o Felipe, sabe? Eu não vou... Mas na época a gente não fez essas contas do gasto que esse carro ia nos proporcionar. Então a gente vivia apertado, mas a gente achava que era aquilo mesmo, que aquele financiamento era um investimento e beleza. E agora muita gente pensa desse jeito e muita gente já pensou desse jeito. E também ter carro dava um certo status, parece que era esquisito você não ter carro, era estranho você andar de ônibus. Hoje essa tendência está começando a mudar por causa do acesso que a gente está tendo, não ao minimalismo, mas à educação financeira. Tem muitos educadores falando que cada caso é um caso, gente, mas nem sempre você investir no carro é a melhor opção para você. Tudo depende, tá? Tudo depende. Depende se você tem transporte bom na sua região, depende se você mora perto de tudo, se você tem metrô, se você tem um transporte público de qualidade, se você tem condições de andar de transporte por aplicativo, depende do tamanho da sua família, depende de quantas vezes você sai também, porque se você sai demais, realmente o transporte por aplicativo vai ficar mais caro e nem sempre os ônibus, o transporte público, eles funcionam direito. Então tudo isso tem que pôr na balança. Então eu sigo, por exemplo, alguns minimalistas que eles abriram mão dos seus carros, né, do casal, abriu, outros que só abriu mão de um carro, né? Então eles falaram, não, a gente vai compartilhar um carro só. Se entenderam dessa forma, né? Eles viram outra opção que não seja ter 2 carros, porque imagina, 2 seguros, 2 manutenção de carro. Gente, carro não é só combustível, né? Tem tudo, tem a documentação, tem imposto, tem troca de óleo, tem troca de pneu, seguro, tem tudo. Então você ter 2 carros hoje é complicado, mas antes muita gente fazia muito sacrifício para manter isso, porque não via outra opção. A gente achava que realmente aquilo era o mais inteligente a se fazer, ainda que fosse financiado. Porque qual é o problema do financiado? É que você paga 2 carros, né? Você compra um e paga 2, né? E desvaloriza, tem mais isso. Então as pessoas começaram a perceber isso. Não, a gente não precisa 2 carros, a gente precisa de um. E outros, não, a gente não precisa de nenhum carro, né? Então normalmente a pessoa vai morar perto do trabalho ou morar perto do metrô, que tem muito acesso ao trabalho. Então quando ela fez as contas, ela percebeu assim, puxa, se eu vender o meu carro, o meu carro vale 30 mil, 35 mil, eu vou poder pôr esse dinheiro, investir nele, e ele daqui 5 anos vai dar o dobro, dependendo do investimento que faz, e eu não vou ter essa despesa gigantesca ainda com ele, eu vou ter uma despesa, mas é menor. Então as pessoas começaram a fazer essa conta. Os minimalistas também adotam isso, por quê? Porque eles começam a perceber que carro é um excesso na vida deles, é algo que está excedendo, mas todos abrem mão do carro? Não, porque igual eu falei, tudo depende. E aqui em casa a gente está exatamente nesse momento. A gente tinha um New Fiesta, né? E no dia 1º de janeiro desse ano, bateram no nosso carro e estragou muito o porta-mala. Não foi nem só a lataria, comprometeu todo o porta-mala. A gente estava andando com o porta-mala trancado, travado por dentro. Não podia abrir, senão ele não fechava e nem acionava o alarme. E aí a gente nós já tínhamos feito vistoria, o seguro já tinha autorizado, o seguro da pessoa que bateu, já tinha autorizado pra gente trocar tudo, já tinha feito orçamento, já tava tudo certo, só faltava chegar as peças. A oficina já tava falando pra gente, a semana que vem as peças chegam. E aí acontece um outro incidente, bateram no carro de novo. E nunca bateu, estragou muito. Mas é claro que talvez tenha estragado muito porque
ele já estava estragado. Então não tinha mais aquele orçamento que a gente tinha feito com o seguro, não valia mais, porque agora tinha que fazer outro, porque estragou outras peças, modificou tudo. E aí mais um tempo a gente ficou com esse carro aí batido, tava horrível, gente, horrível, tava assim o porta-mala. Até que a oficina ligou pra gente e falou: olha, o carro deu perda total, o valor vai ficar praticamente o preço do carro. Nesse caso, vocês têm direito a ter um valor do carro. Tivemos que em 2 dias entregar o nosso carro para o seguro, para depois ele dizer quando e qual o valor que eles iriam nos reembolsar. Eu acho que a gente tá quase um mês sem carro. Nesse período, o seguro emprestou um carro pra gente por 15 dias. Emprestou mesmo. Eles alugaram o carro que era o que o nosso seguro cobria, né? Então a gente ficou andando com o carro da Localiza. E depois nós tivemos que entregar esse carro. A gente tá esse tempo todo sem carro, só andando de transporte por aplicativo. Por que transporte por aplicativo? Porque o Fred sai de casa, leva a Mel na escola e depois segue pro trabalho. Depois ele vem pra casa e ele vem, almoça, depois ele pega o Uber, leva a Alice, deixa eles na escola e segue de Uber pro serviço. Depois ele volta de Uber de novo, pega a Alice e volta pra casa. E nisso, vocês sabem que eu acidentei, quebrei o dedo do pé e tá a gente de Uber aí. E nisso a gente pôde fazer umas continhas básicas aí pra ter uma ideia mais ou menos do que a gente gasta. Só que eu já tinha feito. Quando o nosso carro deu perda total, o seguro reembolsa o valor do carro. O que a gente vai fazer com esse dinheiro, tanto faz. Mas a gente teve um avanço, porque os nossos últimos carros a gente pegava 0. A gente vendia o nosso carro usado, dava de entrada e financiava um outro, né? A gente sempre fazia assim: ah, legal ter carro zero, tal. O problema do carro zero é que em um ano você perde 30% do valor do carro. Gente, é muito dinheiro. E aí a gente já tinha colocado na cabeça há muito tempo. Eu falei pro Fred, quando a gente for trocar de carro, a gente vai ver se pega um seminovo, porque a desvalorização do zero é muito grande, você perde muito dinheiro. Então eu coloquei alguns gastos assim com o carro, né, para ver se compensava a gente comprar um carro, ter essa despesa aí, ou se compensava, se era melhor guardar esse dinheiro e não ter essa despesa. Mas aí você tem que saber se a despesa com o transporte vai ser mais caro ou mais barato que a despesa que você vai ter com o carro. Para isso você tem que ver os gastos no ano com o seu carro e os gastos no ano com transporte que você vai optar. E você precisa também lembrar que se você não optar em ter o carro, esse dinheiro pode ficar rendendo para você. Ter um carro, não ter um carro é algo muito particular, tem que ver muito a sua vida, a sua dinâmica. Muitas vezes realmente não compensa. Se você não tem filho pequeno, se você fica mais em casa igual eu, é só seu marido que trabalha, ou o contrário, ou os dois trabalham mais dentro de casa, eu acho que carro é só uma despesa. É você pegar um dinheiro que poderia estar rendendo para você, investir numa coisa que vai te dar despesa. A experiência para vocês, e o que eu acho é que é muito legal ter um carro, é muito bom ter um carro, mas nem sempre compensa ter um carro, tá? E outra coisa, esse negócio de que ter um carro dá status, isso já tá caindo de moda. Tem pessoas que têm condições de ter até 3 carros e elas não têm nenhuma, porque ela e o marido trabalham em casa, mora perto de tudo, e elas realmente estão pegando esse dinheiro e investindo no futuro delas. A gente tá numa fase realmente de começar a separar o que a gente quer daquilo que a gente precisa. E muitas vezes, eu acho que até a maioria das vezes, os casais não precisam ter 2 carros. Mas existe algumas situações que sim. Então essa questão de minimalista ter carro ou não ter carro, isso é muito relativo. E tem pessoas que não são minimalistas que já abriram mão do carro há muito tempo. Por questões financeiras mesmo, por ter uma visão de investimento, não é porque elas não podem ter, é que elas não querem ter. Abriram mão disso há muito tempo, de um carro ou dos 2 carros. Pode ter também alguns minimalistas que, mesmo eles entendendo que o carro dá mais despesa do que retorno, eles querem ter o carro. Não, eu quero, não abro mão. Meu carro fica 15 dias sem eu usar. Trabalho de casa, ok. Não tem uma regra de, minimalista não pode ter carro. Bom, pessoal, então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Sobre 10 indicativos, 10 sinais
de que a gente tem muita coisa. Será que todas as pessoas que são pobres, falta muitos recursos, elas são automaticamente minimalistas? Será